Santa Catarina, muito bom dia, com imagens ao vivo, olha aí da nossa cidade, da grande Florianópolis. Você acompanhando a nossa imagem em tempo real, olha só, Pedra Branca aparecendo lá, o mar calmo, na Avenida Beira-Mar, que imagem bonita. A nossa câmera exclusiva aí do SCC SBT. E nós temos também a nossa imagem aérea. Olha aí o drone nesse exato momento. A imagem aérea para você do Ramon Kaminski, circulando pela área continental da nossa cidade, dando ambiental do trânsito. Você percebe a Via Expressa, BR-282, as pontes Hercílio Luz, Colombo Salles e também Pedro Ivo Campos. Nessas imagens aéreas do brilhante Ramon Kaminski, agora pela manhã, para você ficar antenado aqui no nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Que legal, dá um passeio aí, Ramon. Vamos mostrar como é que está a situação. A Via Expressa, que normalmente é complicada, até que hoje, para uma segunda-feira, o trânsito está fluindo, que é uma beleza. Continua passeando aí, Ramon. Se consagra, garoto. Que maravilha, que legal, que bacana. Olha aí como é que está a situação de momento. Daqui a pouco, mais imagens aéreas aí para você, acompanhando o nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Segunda-feira, meu povo, vamos nessa. Começando a semana muito bem informado. A partir de agora, até às 8 horas da manhã, tem muita informação aqui no nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado você por deixar entrar na sua casa. Tem a sua participação. A participação através do WhatsApp 48991622676. E a gente vai ter, é claro, muita informação também em tempo real. A gente tem a nossa querida geladeira. A gente adora abrir a geladeira e dar uma esvaziada. Mas o pessoal tem que colaborar, né? Aquela reclamação que as autoridades não atendem, a gente coloca na geladeira. Se demorar muito, colocamos no freezer. Mas a gente gosta de esvaziar, porque daí os problemas vão diminuindo. Tem a corneta, tem aquele café também da nossa colaboradora Edna. E aqui o café é de verdade, ó. Aqui não tem nada para encenar, não. Ó o café saindo aqui, ó. É, o café que sai. Tem informação tomando café e, claro, a gente tem uma grande equipe. Olha aí o Thiago Pires comigo, além do Thiagão. Hoje vamos ter a Jéssica, direto do SCC10, Roberta Azevedo ao vivo aqui nos estúdios, passando a limpo o processo eleitoral e repórteres espalhados por todo o estado de Santa Catarina, além de uma grande equipe operacional, pessoal de retaguarda, pessoal bacana que ajuda a colocar no ar o Primeiro Impacto Santa Catarina. Qual o seu destaque, Thiagão? Bom dia, boa semana, garoto! Bom dia, Cleiton, boa semana para todos nós. Eu trago em destaque 3 incêndios que aconteceram no estado de Santa Catarina desde sexta-feira, um deles com vítima fatal. Mas daqui a pouquinho eu conto aqui no Primeiro Impacto, Cleiton. Valeu, obrigado, Thiago. Vem com a gente, bora tomar aquele café, vamos lá, bora impactar a sua segunda-feira. A gente vai ali, mas volta, é rapidinho, já passando a limpo tudo que aconteceu nesse domingo de eleição por todo o Brasil. Fique com a gente. Olha as imagens aéreas do Ramon Kaminski, que é o drone do Primeiro Impacto Santa Catarina. A situação da Via Expressa, a BR-282. O pessoal que está indo para a região continental ou para ir para o sul do estado ou norte de Santa Catarina. E você vê no canto direito do seu vídeo o pessoal vindo para pegar justamente a ponte Pedro Ivo Campos. Dia lindo, sol brilhando, apesar de algumas nuvens. Você vê o mar calmo ali do lado esquerdo, a Vila Aparecida. Do lado direito você vê algumas regiões de capoeiras. E as imagens aéreas aí do Ramon dando um banho para você, situando em tempo real, por um outro ângulo. Passeia, Ramon, vai lá, consagra, garoto. Vai girando, Ramon, de levezinho, para ver como é que tá a situação agora lá do outro lado. Olha só, que beleza, rapaz. Aqui assim, Primeiro Impacto impactando também com um show de imagens para você nessa manhã de segunda-feira. Daqui a pouco tem mais. Agora 7 horas e 4 minutos, tem zap? Tem já participação? Tem? Coisa linda. Coloca aqui, Pedro Flores. Alô, Pedrão. De Concórdia, bom dia, Cleiton. Assista o Primeiro Impacto todos os dias. Um grande abraço do Pedrão de Concórdia. Valeu, Pedrão. Tamo junto, meu irmão. A Maria José de Itajaí. Bom dia a toda a equipe do Primeiro Impacto. Deus abençoe a semana de vocês. Amém, Maria. Tamo junto. O Paulo César, bom dia. Que essa semana seja abençoada para todos nós. Amém. Valeu, Paulão. Valeu, PC. Adelar Flávia. Bom dia, família SCC SBT. Amamos vocês. Ó, estamos ligados, hein? Valeu, Adelar, obrigado pelo carinho.
Vilmar Batista, bom dia, Cleiton. Gosto do jeito que vocês passam as notícias. Estão de parabéns. Tenham todos uma ótima semana. Valeu, Vilmar, tamo junto. A Carmen Marisa, bom dia. Uma semana para todos do Primeiro Impacto Santa Catarina. Bom dia e uma semana boa para todos do Primeiro Impacto. Valeu. Tem mais? Tem. Júlio César, bom dia, Cleiton, Thiago e equipe do Primeiro Impacto. Uma boa semana para vocês. Impactou. Com certeza, Júlio. Olha só quanta participação, hein? Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais uma leva aqui no nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Falar agora do processo eleitoral. Ontem, o Grupo SCC SBT fez uma grande cobertura. Começamos os nossos trabalhos a partir de 7 horas da manhã e não teve hora para terminar, hein? Domingo de eleições marcado por movimentação intensa em todas as cidades catarinenses. Vamos ver como foi o desempenho dos candidatos que disputavam o governo do estado. Pode rodar. A disputa para o governo de Santa Catarina irá para o segundo turno, depois que Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT, conquistaram 38,61% e 17,42% dos votos dos catarinenses. Nesse momento eu represento, junto com a Bia, mais do que a presença histórica pela primeira vez de nós estarmos no segundo turno. Eu e a Bia representamos o caminho do amor, da solidariedade, de buscar uma alternativa de governar Santa Catarina que efetivamente abrace o povo catarinense, que resolva os problemas sociais que são graves, de que traga novamente para Santa Catarina aquilo que Santa Catarina perdeu nesse período. O atual governador que concorria à reeleição, Carlos Moisés, chegou ao terceiro lugar com 16,99%. Em nota, disse que recebeu com serenidade o resultado das urnas e agradeceu os votos de confiança e o empenho dos apoiadores. Já Esperidião Amin, do PP, e Jean Loureiro, do União Brasil, se pronunciaram após também ficarem fora da disputa, com 13,61% e 9,75% dos votos. Estou apenas fazendo uma leitura. O voto foi para o número do partido do presidente. E foi por decisão do povo. Portanto, o que nós tínhamos para argumentar, já o fizemos. Agora tem que respeitar o resultado. Quero agradecer mais uma vez a você, que confiou em mim. Desejar sucesso àqueles que vão participar do segundo turno. Com muito respeito, aceito o resultado. E daqui para frente continua o meu compromisso de muito dinamismo, muito trabalho, muita dedicação por Santa Catarina. 7h08. O candidato do PL, Jorginho Melo, vai disputar o segundo turno das eleições para governador aqui do estado. Ele se manifestou após o resultado das urnas desse domingo. O repórter Felipe Bastos esteve em Joaçaba e tem mais informações. Logo após a apuração dos votos, Jorginho Melo e seus apoiadores vieram até um hotel no centro de Joaçaba e concederam uma entrevista coletiva, falando, é claro, do resultado das urnas deste domingo. Jorginho Melo vai disputar o segundo turno das eleições com Décio Lima, do PT. Ele falou sobre o resultado das urnas e a expectativa desse segundo turno e que os trabalhos começam nesta segunda-feira. Vamos ver. Teve começo, meio e fim. Eu não tenho dúvida que foi um grande projeto que a gente apresentou e estamos firme e forte agora para o segundo turno para vencer as eleições. O trabalho já começa a partir de amanhã, Jorginho? Não tenha dúvida, começa a partir de amanhã. Junto, agarrado com o presidente Bolsonaro, vamos ganhar para o governo federal e para o governo de Santa Catarina. Logo após a entrevista coletiva, Jorginho Melo saiu aqui de Joaçaba e foi para Florianópolis, onde deve realizar uma outra entrevista coletiva marcada para ao 12h15 desta segunda-feira. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe, pelas informações. Vamos lá, você participa com a gente, manifestando a sua opinião através do nosso WhatsApp 991622676. E na noite de ontem, o candidato do PT, Décio Lima, que seguiu para o segundo turno, se reuniu com apoiadores e também conversou com a nossa equipe. Porque eu tenho plena convicção que a minha eleição para o governo do estado trará, junto com o presidente Lula,
a certeza de retornos fundamentais para Santa Catarina superar esse período de atraso. Então eu e a Bia vamos representar isso, representar a presença também de uma mulher negra, de uma jovem mãe de 35 anos, para mostrar verdadeiramente que nós vamos fazer um governo que traga a proteção às mulheres, que dê às mulheres o alcance de elas poderem ser protagonistas da história de Santa Catarina. 7h10. O resultado da eleição para governador surpreendeu muita gente, principalmente porque o atual governador, Carlos Moisés, ficou fora da disputa do segundo turno. Para falar a respeito desse assunto, ó, quem está aqui ao vivo com a gente, normalmente participa pelo telão, mas hoje é um dia muito importante da gente passar limpo. E para nossa honra e alegria, o Roberto Azevedo está aqui comigo. Falar primeiramente, né, do que você viu desse processo eleitoral e o Carlos Moisés, o atual governador, ficando fora, com a máquina na mão, enfim. Todas as pesquisas apontavam ele no segundo turno. O primeiro ou o segundo, né? Na realidade, a última pesquisa divulgada, bom dia, Cleiton, né? Bom dia quem acompanha o Primeiro Impacto de Santa Catarina, não posso ser mal educado um dia depois da eleição, né? Mas aquela pesquisa do IPEC já mostrava que tanto Décio Lima quanto Jorginho Melo estavam em ascendente. E naquele momento, uma sexta-feira anterior, e para você que não acredita muito em pesquisa, saiba que aquilo é tendência. E tendência não muda. Muda aquilo que eu falei desde o início dos primeiros comentários sobre eleição. Não existe esta diferença que era alardeada pelos institutos entre Lula e Jair Bolsonaro. E realmente não existia. Houve um voto ali de última hora, que isso nenhum instituto de pesquisa consegue captar. Mas o grande vencedor dessa eleição é Jair Messias Bolsonaro em Santa Catarina. O pessoal cravou o 22 de cima e embaixo. Você sabe quantos deputados federais fez o PL do presidente? Mais de 100. Isso não acontecia desde 1998 com o PFL na reeleição em primeiro turno de Fernando Henrique Cardoso. Outra coisa, dos 27 senadores que foram renovados, um terço, ele fez 13. E se considerarmos Sérgio Moro do Paraná, ele fez 14. É muita gente. Então ele fez E em Santa Catarina é óbvio, o governador enfraquecido, perdeu muito tempo na reta final de campanha batendo cabeça com o geloreiro, um matou o outro. Os dois morreram abraçados. Morreram entre aspas, evidentemente. Ficaram abraçados. Foram para o lamaçal, enquanto Décio Lima conseguiu crescer. Agora, é impressionante a transferência de votos que Jair Bolsonaro fez em cima do Jorginho Melo em Santa Catarina. Eles devem tudo. Todos os 11 deputados eleitos na Assembleia, todos os 6 na Câmara Federal, o senador Jorge Seif e o próprio Jorginho Melo devem a uma pessoa só, Jair Messias Bolsonaro. Ele é o grande vencedor da eleição em Santa Catarina. A gente tem uma sonora, uma entrevista aí do Carlos Moisés. É isso, Flávio Júnior, nosso diretor? Vamos chamar, Roberto, para ver o que disse o Moisés depois do resultado. Está no ponto? Só confirma para a gente aí. É muito importante também a gente ter um depoimento do governador Carlos Moisés, que estava confiante que iria para o segundo turno. Ele até chegou a ameaçar, quando a gente estava acompanhando a apuração, digo, olha, daqui a pouco pode virar, mas isso acabou não acontecendo e ele está fora da disputa. Veja o que disse o governador. Passando aqui para agradecer a todos que caminharam conosco nessa jornada, não só do governo desses mais de 3 anos, mas também nessa jornada da eleição agora. Aqueles que nos ajudaram a atingir os objetivos que a gente conseguiu atingir. Reconhecendo e aceitando todo e qualquer resultado como sendo um processo de amadurecimento da democracia brasileira, da democracia catarinense. Eu quero também desejar àqueles que continuam no páreo sucesso e que Santa Catarina escolha o melhor para o nosso estado. Ainda temos muito trabalho até dia 31 de dezembro. Vamos continuar cuidando dos catarinenses de forma responsável, como cuidamos até aqui, com o melhor resultado da pandemia no Brasil, a menor letalidade e os melhores números em todas as áreas, numa gestão histórica para os catarinenses. Que Deus abençoe a todos e nos ilumine na próxima escolha.
Não aparece tão abatido, mas interiormente deve estar, né, Roberto? Demorou para sair esse boletim, viu? Demorou? Veio uma nota primeiro, por escrita, e lá pelas 11h30 da noite de ontem veio esse VT, vamos chamar assim, que foi transmitido pelo WhatsApp. Interessante que o governador, ele não consegue ir no segundo turno por 17 mil votos. Um governador que está no exercício do cargo e não consegue ir para uma reeleição é inédito em Santa Catarina, desde que começou a reeleição, certo? Nós tivemos, mesmo perdendo, Paulo Afonso Vieira indo para o segundo turno, nós tivemos Esperidião Amin perdendo em 2002, mas indo para o segundo turno, e agora nós não temos ele indo para o segundo turno, até porque Luiz Henrique venceu as 2 eleições, o Raimundo Colombo ganhou as 2 no primeiro turno, e agora o governador atual não vai para o processo de reeleição. 17 mil votos, ou seja, ele pegou de vice o do Deller, do maior colégio eleitoral de Santa Catarina, e não conseguiu lá 17 votos para colocar ele no segundo turno. Perdeu em Joinville, perdeu em Palhoça, perdeu em São José. Então, quer dizer, desidratou. E são colégios eleitorais, quer dizer, nem com o vice, melhor estratégia teve o Jorginho Melo, que tinha a vice de Joinville, a delegada Marilisa, e ainda a suplente de senadora Ivete Vargas, que assumiu no Senado temporariamente, e se ele for eleito, vai ficar 4 anos lá. A viúva do Luiz Henrique. Exatamente, foi uma boa estratégia. 7h16. Agora, Roberto, a eleição presidencial deste ano, podemos dizer que foi polarizada. Foram para o segundo turno o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o final da apuração, ambos os lados comemoraram. A gente tem a participação do Tiago, que vai aparecer aqui no telão. Teve comemoração de um lado mais intensa e uma outra um pouco mais tímida, né, Tiago? Pois é, Cleiton, bom dia novamente para você, para o Roberto que está aqui conosco hoje. Ontem ficou tradicional, né? As pessoas votaram, o pessoal do PT, os apoiadores do Lula votaram e foram para Hercílio Luz acompanhar toda a apuração. E o pessoal que apoiou o presidente Jair Bolsonaro foi para Beira-Mar, onde tradicionalmente também já fazem suas manifestações. Isso aconteceu, aí vocês estão vendo, isso era por volta de 4 horas da tarde, ainda não tinha começado a apuração e já tinha uma grande concentração por ali, que aumentou, é claro, com o passar das horas, ali por volta de 8 horas da noite, de 7 horas da noite, tinha bastante gente aguardando. Inclusive chegou um caminhão de som, enfim, todos preparados ali para uma possível vitória em primeiro turno. E assim também aconteceu lá na Hercílio Luz, onde os apoiadores do PT, né, do Lula, estavam presentes e aí fazendo muita festa, porque o diferencial foi que, como disse o Roberto, né, comentou, o Décio Lima foi para o segundo turno. Isso gerou, é claro, uma festa maior, mais intensa, até porque estavam na expectativa da chegada do Décio Lima, além, é claro, da vitória do Lula no número de votos no país. Então, foi mais intenso sim na Hercílio Luz, por causa desses motivos, e foi um pouco mais tranquila, digamos assim, lá na Beira-Mar. Agora, ambos estão confiantes para o segundo turno e claro que nós estaremos acompanhando e com certeza teremos novamente a concentração na Beira-Mar e lá na Hercílio Luz, que tradicionalmente já acontece aqui em Floripa. De positivo, né? Valeu, Tiago, daqui a pouco você volta. A gente viu aí tudo de uma maneira muito pacífica. Muito bom. Muito Roberto? Eu acompanhei, é a minha preocupação na hora de votar, viu, Cleiton Ramos? Eu cheguei lá e vi pessoas com camisas amarelas, verdes, se manifestando pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem um patrimônio eleitoral em Santa Catarina inegável, inegável. Talvez poucos vão conseguir no futuro alguma coisa semelhante, mas tinha gente de camisa vermelha se manifestando e tinha também a multiplicidade. Uma pessoa com o botão do Bolsonaro aqui, mas votando num candidato do PSB aqui, de outro partido lá, isso na camisa. E a mesma coisa ao contrário, gente com o candidato do Progressistas, do União e com o Lula no peito. Então, isso foi o lado bom. Agora, lembra você, vai ser um segundo turno. Em Santa Catarina, a previsão é de uma grande repetição do que aconteceu no primeiro. Evidentemente, agora o Décio Lima vai ter que reunir forças, mas não entre os candidatos que apoiavam o Bolsonaro, que eram dos 5 principais, 4 apoiavam o Bolsonaro. O Bolsonaro foi muito bem aqui, uma diferença muito grande para o Lula. E na Bahia, o Lula teve uma diferença muito grande em relação ao Jair Bolsonaro. Só que lá a população é bem maior, né? Bolsonaro ganhou em Minas, ganhou no Rio. Em Minas ele perdeu, né? Ele perdeu, mas o percentual de Minas foi igual ao nacional. Desculpa, você está correto. O Zema pode fazer a diferença? Pode. E outra coisa, tem outro detalhe.
em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Bolsonaro venceu. Ali ele desidratou o Lula. E foi ali que os institutos de pesquisa não conseguiram captar essa vontade. Porque no sul do país e no centro-oeste, a gente sabe que o Bolsonaro domina mesmo, é o território dele. 7h20, recebendo aqui o nosso querido Roberto Azevedo para passar limpo. Lembrando que o Cláudio Prisco Paraíso vai passar limpo também, logo mais SCC meio-dia. O Jorge Seife, do PL, é o novo senador de Santa Catarina. A equipe do SCC-SBT foi a primeira emissora do estado a entrar ao vivo, isso mesmo, ao vivo com o Seife, após o resultado ontem à noite. Jorge Seife reforçou o compromisso de campanha de focar na infraestrutura. Com quase 40% dos votos válidos, às 9h da noite deste domingo, Jorge Seife, já matematicamente eleito, chegou com a família, assessores e coordenador de campanha ao escritório de campanha em Balneário Camboriú. Seife tem 45 anos e é considerado o senador mais novo da história do estado. O novo senador afirma que a infraestrutura será uma de suas bandeiras. Infraestrutura traz recursos, é agronegócio, é turismo, é bem-estar para cada cidadão catarinense que fica horas e horas. Muitos de nossos irmãos catarinenses perdem a vida por falta, muitas vezes, de estradas. Nós acompanhamos o candidato ao Senado, Jorge Seife, desde de manhã. No local de votação, na Univale, em Itajaí, ele aguardou junto com os eleitores para votar cerca de 1h30. De manhã, Jorge já estava confiante e agradecido. Isso vai mudar porque Jorge Seife, o novo senador de Santa Catarina, que Santa Catarina me deu esse crédito, vai lutar muito, seja dentro do Senado Federal, dentro do Executivo Federal, dentro dos órgãos, cobrando as empresas que são pedagiadas, que são as cessionárias, para se resolver o problema de infraestrutura de rodovias, de portos, de aeroportos, enfim, vamos trabalhar duro, pesado. Jorge Seife obteve uma votação bastante expressiva em relação aos oponentes. Alcançou mais de 1.400.000 votos. O segundo colocado, Raimundo Colombo, do PSD, alcançou pouco mais de 608.000 votos. E o terceiro, o candidato do PSB, Dário Berger, conquistou quase 605.000 votos. 7h22. Jorge Seife foi eleito com 39,79% dos votos válidos, o que representa 1.484.110 votos. Roberto, Seife ganhou, Colombo amarga mais uma derrota, estava confiante, as pesquisas apontavam o Raimundo Colombo, e o Dário Berger, né? Que pela primeira vez que eu acompanho a trajetória do Dário, é a primeira derrota dele. Perde uma eleição pela primeira vez. Vão ter que redefinir a vida, né? O Raimundo Colombo, infelizmente, segunda derrota consecutiva, praticamente encerra a carreira política vitoriosa dele, exitosa. E também pegou na última hora colar o voto do Jorginho Melo ao voto do Jorge Seife. Eles fizeram uma dobradinha perfeita, claro, com aquele cobertor que eles têm, ou o colchão, como você queira, chamado Jair Messias Bolsonaro. Tanto é que a diferença deles de voto é quase nenhuma do Jorge Seife e do Jorginho. Foi o voto casado no 22. Isso aí é evidente. Mas qual é o desafio? Saber do futuro de Dário Berger? Nós temos aí algumas questões políticas a resolver. O que será de Espiridião Amin? Daqui a 4 anos tem 80 anos. Né? O filho perdeu o mandato. O João Amin, deputado estadual, perdeu o mandato. A mulher, Ângela Amin, que chegou a ser cotada para ser vice de Jorginho Melo e não quis, porque dizem que foi uma interferência nacional do PP, perdeu a oportunidade. E se o Espiridião Amin estivesse com o Jorginho Melo, isso eu não tenho medo de errar, ele estaria eleito em primeiro turno. O Jorginho Melo ou o Amin, se os dois estivessem juntos, estariam no primeiro turno. Favoreceria muito mais o 22, quem tivesse o 22, mas isso seria uma mudança geracional na política de Santa Catarina. Provavelmente na próxima eleição nós não teremos nem Dário, nem Raimundo Colombo, muito menos Espiridião Amin. Detalhe importante, Jean Loureiro,
o grande derrotado dessa eleição. Abriu mão de ser o prefeito reeleito da capital do estado, em primeiro turno, por um acordo político com o Topázio Neto, subiu a cabeça a ideia de ser o governador, etc. e tal, ainda ajudou a naufragar o Carlos Moisés com aquela briga que não terminava mais no primeiro turno. 7h25. Agora, Roberto, já que estamos falando de renovação, algumas surpresas, nós ficamos conhecendo também quem serão os deputados federais e estaduais durante os próximos anos. A candidata que recebeu o maior número de votos para a Câmara Federal foi Carol Detoni, na Câmara Federal. Pode colocar aí, temos o telão, por gentileza? É GC? É GC, né, Flávio? Uhum. É GC, né? Tem telão, GC, por gentileza? Tá aí o telão? Maravilha. Deputados estaduais e daqui a pouco os federais. Por gentileza, Roberto. Vamos ver, a gente está olhando aqui, se quiser encher a tela é até melhor, nós temos aqui os deputados estaduais e nós, para não entrarmos naquela questão lógica, a gente vai ver que a Ana Caroline Campanholo, que foi a mais votada do PL, ela teve votação de deputada federal. Mas a gente dividiu aqui por bancada. Vamos lá, PT manteve os 4 integrantes da bancada. O PP também manteve as 3 posições em plenário. PSD encolheu, né? Ficou com 3, tinha 5. União Brasil ficou com mais 1. E temos novidade, União Brasil tem 2 renovações, Marcos da Rosa e Sérgio Guimarães, nosso colega. O PSD, o Mário Mota. O Mário Mota foi muito bem votado. Napoleão Bernardes? Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau. Faltou um lá atrás, mas a gente recupera depois. Então, a Ana Campanholo, Sargento Lima, aqui é a grande mudança, Cleiton. Vou até tomar a liberdade de chegar perto. 11 deputados. Depois da redemocratização, e excetuando quando era aquela disputa entre a Arena e MDB, depois PDS e PMDB, é a primeira vez que um partido faz 11 cadeiras. O MDB fez 10. Então, quer dizer, tem 11 cadeiras do PL. O MDB encolheu, tinha 9, ficou com 5, mas tem pelo menos uma novidade, lá do sul do estado, Thiago Zilli, e a outra novidade é Antídio Lunelli, de Jaraguá do Sul, que foi o mais votado do MDB, que queria ser governador do estado. O Podemos manteve a Paulinha e agora tem o Camilo Martins, ex-prefeito de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, e o colega também, jornalista Lucas Neves, lá de Lages. Isso. Né, que foi vereador lá. Concorreu à prefeitura. Se a gente olhar a renovação na Assembleia, até por conta dessa força do PL, ela não foi tão significativa quanto se pensava. Né? Se a gente puder voltar para o quadro anterior, Flávio, a gente poder mostrar lá que o PSD, Júlio Garcia, esteve assim, tropeça, não tropeça, mas foi. Foi reeleito. Então, quer dizer, o PSD também deu uma encolhida, mas foi legal. Mas a grande questão, Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau, é forte. E aí nós temos os partidos que eu chamo de única cadeira, né? O Novo manteve uma cadeira, Matheus Cadorim, eleito dessa vez, porque o Bruno Souza, que não se elegeu deputado federal... Ficou de suplente. Ficou de suplente, primeiro suplente. Ele era do Novo, mas ele foi eleito pelo PSB. E agora o Novo elege, então quer dizer, o Novo está em processo de crescimento em Santa Catarina. O PDT manteve o Rodrigo Minotto e o Republicanos manteve o Sérgio Mota, que é o presidente estadual do partido. Agora, Roberto, para federal, muitas novidades também aí. A gente vai colocar na sequência. Alguns deputados acabaram não se reelegendo, entre eles o Hélio Costa também, que teve uma votação pequena, comparando com a outra, né? Nós temos aqui, Caroline Detoni fez mais de 220 mil votos. A estadual mais votada do PL e a federal também. Federal. 2 mulheres fortes, 2 bolsonaristas. E o PL, ele deu uma engordada legal e ele trouxe novidades. Jorge Guetem, que é lá do Alto Vale. Caroline Detoni é do oeste do estado, exatamente. A base, né? Jorge Guetem de Lima, já tinha batido na trave na eleição anterior, é do Alto Vale do Itajaí. Júlia Zanata é do sul do estado, assim como Daniel Freitas. Daniela Rainer, vice-governadora do estado, eleita. E o Zé Trovão, polêmico Zé Trovão, né? Que esteve até usando tornozeleira eletrônica há algum tempo, foi eleito também deputado. Aí nós temos o MDB. O MDB manteve as 3 cadeiras, mas só Carlos Chiodini ficou. Rafael Pezente, que tem um O a mais ali, mas tudo bem. Rafael Pezente, ele era assessor
do deputado Rogério Peninha Mendonça, que abriu mão e ele se elege. Então, quer dizer, existe um patrimônio do Rogério Mendonça, do grupo que eles pertencem, o GR Comper, etc. e tal, ali no Alto Vale. E Valdir Cobalcini, que era deputado estadual, foi o mais votado para federal. PT, com 2 cadeiras, professor Pedro Kizai e a Ana Paula Lima, quer dizer, o Kizai reeleito. A Ana Paula Lima, que não ganhou por 1 voto. Na outra, agora entra... Foi bem votada, hein? Exatamente, ela é mulher do Décio Lima. Certo. PSD, Ismael dos Santos, a novidade, a força da Igreja, né, Assembleia de Deus, e o Ricardo Guide, que é reeleito. Cidadania, Carmen Zanotto, reeleito. Novo, Gilson Marques, reeleito. Fez um final de campanha muito bom, porque ele teve que se mostrar para os catarinenses. Ficou muito escondido durante o mandato. Ele tirou a vaga do Bruno. Né? Exatamente, e por poucos votos, por pouquíssimos votos. Mas ele fez uma campanha muito interessante, porque ele teve que se apresentar para o eleitor e fazia memes, TikTok e tal, para mostrar, e deu certo. E, para mim, uma surpresa. Fábio Schiocchetti, se fosse ler o italiano, né, que eu sou bisneto de italiano, é Schiocchetti, mas lá eles dizem Schiocchetti, a gente vai respeitar. O Fábio Schiocchetti, do União, era o presidente estadual do PSL, o PSL se fundiu com o DEM, ele virou vice-presidente estadual, o presidente é o G. Loureiro, e ele se reelege. Então, quer dizer, aqui foi legenda também. Essa força da bancada catarinense, né, ela mostra diversidade, mas muito bom para o presidente Jair Bolsonaro, se ele se reeleger, vai ser esse posicionamento dos catarinenses, porque aqui, independentemente de partido, excetuando talvez a Carmen Zanotto ali, e o pessoal do PT, talvez uma independência do Novo, todo mundo é bolsonarista. Legal, Roberto, obrigado pela sua participação, uma aula aí passando a limpo. Na coluna do Roberto a gente tem mais Roberto Azevedo, no SCC News à noite também, com a Cibele, com a Priscila agora, né? Isso, eu acho que a dobradinha tá ali. Elas estão revezando. Exatamente. E também, logo mais ao meio-dia, a partir de 11h30 da manhã, do SCC Meio-Dia, com Cláudio Prisco Paraíso. Bom te receber aqui, Roberto. Eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu. Roberto Azevedo sabe muito, esse é fera. 7h32. Vamos lá com o zap da galera, a participação do povo, pode ser? Coloca aí, por gentileza. Josilene, bom dia, Cleiton, e a todos do SCC. Que dia mais lindo para mim foi estar com o nosso querido Maneca. Um bom dia para todos. Olha aí, ela tá falando Maneca de Lages. Um beijo enorme também para vocês aí da Ana Clara. Valeu! Obrigado! Olha aí, rapaz, isso é uma lenda. Ô, Tiago, é uma lenda ou não é, Tiago, Maneca? Mas com certeza, Cleiton, uma lenda viva aí do rádio. Um grande abraço ao Maneca, que é exemplo para muita gente aí, viu? Que é isso, é um patrimônio. A gente tem que reverenciar esse grande profissional pela história de vida, né? História profissional também. Boa homenagem aí da Josilene. Valeu, Manecão. Valeu, Aninha. O Nelson Alves, bom dia, boa semana para vocês. Valeu, Nelson, tamo junto, meu irmão. A Lena Verpe, boa semana, muitas bênçãos a todos nós, amém. É isso aí, Lena. Bruno, bom dia, Cleiton, ótima semana, valeu, Brunão. Pode girar que tem mais. O Xodozinho, bom dia, Primeiro Impacto, que seja uma semana maravilhosa. Valeu, Xodozinho, tamo junto também. O Mário, bom dia, Cleiton, bora trabalhar, não perca o teu programa todos os dias. Começo a trabalhar às 8, mas levanto às 7, só para assistir o programa, maravilha. É fã aí do nosso programa, valeu, Mário, tamo junto, meu irmão. É a participação do internauta, daqui a pouco tem mais. Agora 7h33. Tem imagem de trânsito agora? Mais uma, é isso, produção? Então enche a tela. Imagens aéreas para você acompanhando o Primeiro Impacto Santa Catarina. Ah, essa não é aérea não. Essa é da nossa câmera lá que a gente tem acesso. Na região de São José, BR-101. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes para você aí sobre a situação em outro ponto da cidade em relação ao trânsito. Vamos lá, 7h34. Hoje o sol predomina na maior parte de Santa Catarina. O céu segue mais carregado no litoral sul e também na Grande Florianópolis, com pancadas de chuva isoladas no início e fim do dia por conta de um sistema de alta pressão aqui no sul do país. Vamos ver agora como ficam as temperaturas? Enche a tela aí, Tina. Floripa, parcialmente nublado, 16 a mínima e 24 a máxima. Balneário Camboriú, tempo bom, sol brilhando, 14 e 22. Chapecó, tempo bom também, 11 de mínima, 23 de máxima. Alô, povo lagiano, berço do SCC SBT. Tempo bom, 8 de mínima e 18 graus a máxima. Mais cidades.
7 horas e 34 minutos. Girando, tem mais aí? Vamos lá. Joinville, maior cidade de Santa Catarina. Tempo bom, 16 a mínima, 25 a máxima. Criciúma, parcialmente nublado, 11 de mínima e 24 de máxima. Blumenau, 13 a mínima, 25 a máxima. Videira, 8 a mínima e 25 graus a máxima. Tempo bom em Videira também. Logo mais no SCC Meio-Dia, a previsão do tempo completa com a Marister. Vem comigo aqui, Judei Pacheco, 7 horas e 35 minutos. 3 incêndios foram registrados em Santa Catarina neste final de semana. E um deles, o homem, teve mal súbito e infelizmente acabou perdendo a vida. Tiago Pires, traz detalhes pra gente aí, Tiagão. Pois é, Cleiton, foram 3. Esse primeiro que aconteceu, o mal súbito deste homem de 35 anos, foi em Caibi, no oeste. Nós temos as imagens aí do incêndio. A casa ficou pega pelo fogo 70 metros quadrados que o fogo consumiu a residência. Foi realmente momentos de pânico, os bombeiros foram acionados. Quando chegaram no local, este homem, né, estava de 35 anos, teve um mal súbito e já estava sem sinais vitais. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. Este foi o incêndio registrado em Caibi. Um outro aconteceu no município de Modelo, e aí era uma casa de madeira, e essa sim foi totalmente consumida pelo fogo. E nós temos as imagens, pode mostrar esta casa aí. E nesse local também uma pessoa teve um mal súbito, Cleiton, só que conseguiu a tempo os bombeiros chegarem, conseguiu levá-la até o hospital. Nós não temos informações do estado de saúde dela, mas essa, ao contrário do primeiro, conseguiu resistir ali ao que aconteceu. E claro, pelo nervosismo e tudo mais que estava acontecendo. E um terceiro incêndio aconteceu em uma casa que era utilizada, não estava habitada, mas ela era utilizada por moradores de rua. E esse incêndio aconteceu no norte do estado, né? E essa casa foi lá em Mafra. E essa casa também foi consumida, ó, essa residência aí. Eram moradores que utilizavam de rua, que utilizavam ela, mas graças a Deus no momento do incêndio não havia ninguém. 3 incêndios então registrados nesse final de semana aqui em Santa Catarina, Cleiton. Tragédia, Tiago. 7h36, em Navegantes, o homem de 45 anos esfaqueou o namorado da ex na frente de um cemitério na tarde do último domingo. Testemunhas relataram que a vítima estava com a namorada, bebendo, quando o autor ficou com ciúmes e iniciou uma discussão. A vítima, de 37 anos, recebeu facadas, chegou a receber socorro, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia militar foi acionada e deu voz de prisão ao suspeito, que foi flagrado tentando esconder a faca utilizada no crime, ainda suja de sangue. O acusado foi encaminhado para a Polícia Civil. Mais um caso de feminicídio. 7h37, em Lages, uma câmera de segurança flagrou um grave acidente na manhã do último sábado. Como é que foi esse acidente aí, Tiago? Bairro Centenário, em Lages, essa câmera registrou o momento em que um carro, né, ali bate em uma moto e esse homem é arremessado por cima do carro. Tem as imagens aí que vocês podem ver o que aconteceu. Pode botar o início ali, para a gente poder verificar novamente. Olha, o homem estava atravessando a rua Frei Nicodemos, ali na região do bairro Centenário, quando este motociclista foi atingido. Se puder repetir a cena aí, agradeço, Jean, essa motocicleta e este veículo em Lages. Isso aconteceu no sábado. O homem, olha só o momento do impacto aí, ó. O homem, graças a Deus, está bem, ele estava consciente, orientado e agora se recupera de ferimentos aí nas pernas, Cleiton. Que bom, né, rapaz? Um susto aí, boa recuperação para ele. 7h38, uma briga terminou com um homem esfaqueado neste domingo em Blumenau. Ele está em estado grave. Quem vai trazer para a gente detalhes desse ocorrido é o repórter Paulo César, direto de Blumenau, já aparecendo aqui no meu canto esquerdo. PC, boa semana. Infelizmente você trazendo aí um fato triste. Chega mais aí, PC, bom dia para você. Bom dia para você também, Cleiton Ramos. Esse BO aconteceu lá no bairro Velha Central, foi na manhã desse domingo. Um homem de 39 anos consumia bebida alcoólica, 9h30 da manhã, consumindo bebida alcoólica em um posto de combustíveis. Quando passou a discutir com um motorista que chegou para abastecer o seu veículo nesse estabelecimento. Houve bate-boca ali perto das bombas. Depois o homem que chegou para abastecer foi até o caixa para pagar a conta. Esse cidadão de 39 anos que estava consumindo bebida alcoólica foi também atrás. Houve bate-boca dentro da conveniência. A moça do caixa disse: olha, vocês querem brigar? Vão lá para o lado de fora. E foi o que aconteceu. Teve briga, eles foram para a trocação e o motorista
do carro que chegou para abastecer, quando foi sair com seu veículo, percebeu que o indivíduo que queria a briga chutou o retrovisor. Aí foi a gota d'água. Ele saiu do carro com um facão quebrado, diga-se de passagem, e passou a agredir a vítima. Foram vários golpes de facão, um inclusive atingindo órgãos importantes. O homem de 39 anos ficou gravemente ferido e o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima. Ele está internado em estado grave. Já o agressor fugiu do local. E como era eleição e como esse posto de combustíveis, como essa briga aconteceu próximo a um local de votação, o Colégio Hercílio Deck, a princípio imaginava-se, suspeitava-se que fosse briga por desentendimento político, mas não foi. As investigações da Polícia Civil apontam que a briga foi motivada por dívida de drogas. O autor fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. Voltamos agora ao estúdio com você, Cleiton Ramos. Obrigado, PC, pelas informações. Bom trabalho para você e para o cinegrafista Marcos Fernandes. Agora, 7 horas e 40 minutos. Olha só, a gente tem imagens aí do Porto de Tijucas, é isso? Itajaí, claro. Que Tijucas o quê? Itajaí, entre Itajaí e Navegantes. É que eu tô com Tijucas na cabeça, lá tem o Pedrão que não perde um programa. Um abraço aí, Pedrão. Olha aí o Porto de Tijucas, o canal, nesse momento, a balsa, aparecendo aí. Você observando a imagem, tempo tá bom, né? Porto de Itajaí, tem Navegantes ao lado também, tá certo? Um porto muito conhecido, muito rico para a economia. Olha a balsa chegando lá. É, rapaz, é o canal. Tô vendo lá um navio grandão lá atrás, ó, deve estar se preparando para entrar no canal aí no Porto de Itajaí. O nosso carinho, o nosso abraço. Um abraço para a nossa equipe lá de Itajaí, claro, essa dupla guerreira. Tem o Marcos e tem também a Cris Pinheiro. Essa dupla aí tá mandando ver aqui no Primeiro Impacto e também em toda a programação de Santa Catarina. É por isso que eu falei Tijucas, porque em Tijucas, na Grande Florianópolis, um homem de 53 anos foi assassinado com 2 tiros no pescoço. A gente tem a nossa audiência lá e, infelizmente, alguns fatos tristes acabam acontecendo nessa cidade importante de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o crime foi motivado por uma briga entre inquilino e senhorio. Fazia tempo que eu não vi essa expressão, hein? O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima foi localizada sem vida. Testemunhas informaram para a polícia que ouviram um disparo de arma de fogo e depois encontraram a vítima caída no chão. No mesmo instante, viram o suspeito andando a passos acelerados, saindo do local. A polícia não divulgou a identidade do suspeito, que continua sendo procurado. Mas eu não tenho dúvida que o pessoal vai achar. Ah, vai. 7 horas e 42 minutos. Um homem fugiu após um acidente e deixou o passageiro ferido no veículo. O Tiago vai aparecer aqui no telão e vai trazer detalhes pra gente, Tiago. Que história, Cleiton. SC-112, em Rio Rufino, um homem estava com um passageiro no carro, ele mais o passageiro, quando ele perdeu o controle do carro e capotou em uma curva, né? E capotou por diversas vezes até a parada do carro. O problema foi o seguinte, que o motorista, quando o carro parou, depois que capotou o carro parou, ele abandonou o veículo e, pior disso, abandonou o passageiro que estava muito ferido dentro do carro e, abandonou o local. A polícia e os bombeiros chegaram, é claro que atenderam ali o passageiro, que relatou que o homem, lá está o carro, que relatou que o motorista não estava mais presente no local e, claro, conduziram a vítima, que estava muito ferida, para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, ali em Lages. A mãe do condutor, enquanto a polícia estava lá, chegou a mãe do condutor e reconheceu o carro. Esse carro é do meu filho e o meu filho não chegou em casa. E aí deu as características e tudo mais do filho para que a polícia possa ir atrás e entender o que aconteceu e, claro, onde ele está e por que ele abandonou o veículo. Enfim, que história, né? Pior do que abandonar o veículo, se estava irregular ou não, não se sabe, mas é abandonar o passageiro, o colega, o amigo, ferido ali mesmo no local, Cleiton. Que história, hein? É verdade, Tiago. Coisa, hein, rapaz? 7 horas e 44 minutos. Vem comigo aqui, Dionei Pacheco. Você continua mandando seu zap pra gente, porque a sua participação é muito importante. Afinal de contas, estamos conectados com você. Um abraço pro Michel, do Centro. Encontrei o Michel sexta-feira. Disse que não perde um Primeiro Impacto Santa Catarina. Valeu, Michel. Olha só, 800 vagas de Zona Azul em São José é o assunto que a gente vai abordar agora. A repercussão está grande e os moradores
reclamam da cobrança. Nós fomos para lá com essa dupla, o Kaique Goede e o Ramon Kaminski, para saber o que está acontecendo. Ih, rapaz, você está justamente numa vaga aí, né? Tô vendo Zona Azul. E aí, Kaique, o que está acontecendo? O bicho está pegando aí. Cuidado com o escorpião que está aí do teu lado esquerdo aí, ó. Olha aí o escorpião aí no carro aí, cuidado. Muito bom dia, Cleiton, todos que assistem o Primeiro Impacto Santa Catarina. É o seguinte, os moradores estão com medo, mas não é desse escorpião que você acabou de falar, não. É da cobrança da Zona Azul aqui na cidade de São José, principalmente nos bairros Cobrasol e Campinas. Isso porque a cidade vizinha de Florianópolis, capital do estado, vai ter 800 novas vagas de Zona Azul. Então essa cobrança está literalmente assustando os moradores. Inclusive eu chamo aqui, Luciano, pode chegar aqui, o Luciano que está organizando, inclusive um abaixo-assinado contra essas vagas, porque os moradores reclamam principalmente dos locais residenciais que estão sendo cobrados. É isso mesmo. Rapidamente a gente já recolheu mais de 200 assinaturas e em menos de uma hora praticamente a gente, vamos dizer assim, o movimento foi muito rápido e assim, a revolta mesmo, né? Porque a gente está... Às vezes a gente está com as mãos atadas, o que a gente vai fazer? Não tem onde colocar o carro, não temos o que fazer, né? Outro morador aqui da região de São José, o Fernando. Fernando, eu quero que você dê o seu depoimento, porque você disse que mesmo que tivesse uma garagem paga para colocar o carro, não teria condições de arcar com esse custo e o seu apartamento não tem vaga para o seu carro. Sim, é verdade. Primeiro, bom dia, Primeiro Impacto. Um abraço para o Cleiton. E é verdade, é isso aí que vocês estão vendo, né? Eu realmente não tenho condições de pagar uma garagem, né? As pessoas geralmente deixam o carro tudo na rua porque, infelizmente, os prédios não suportam todos os carros, né? E é isso aí, encher de placa de Zona Azul. E eu acho um absurdo, É uma forma das pessoas, né? Não tem o que falar, é um absurdo, né? Realmente é um absurdo, cara. Eu estou indignado, realmente, muito indignado mesmo, porque a gente não pode passar por isso, cara. E agora o Lucas aqui. Lucas, eu quero que você fale sobre essa relação das vagas em áreas residenciais e não comerciais. O que você pensa sobre isso? Bom dia. O que a gente entende assim por Zona Azul, né? Que a questão da Zona Azul é mais para movimentar a questão do comércio, né? Então a gente até entende que tem a Zona Azul em algumas ruas que tem bastante comércio, que aquela questão para movimentar pode ficar só 2 horas em cada vaga. Então aquele esquema de a pessoa estacionar e ficar o dia inteiro lá já não acontece. Agora, em ruas residenciais, né, como é o caso dessa rua aqui, como é o caso de várias outras ruas aí que a gente tem observado nas últimas semanas, que o pessoal tem instalado, aí não faz muito sentido. Tá certo, muito obrigado, Lucas. Agora, enquanto o Ramon vai mostrando as imagens, realmente uma rua completamente residencial. É importante nós esclarecermos que procuramos a Prefeitura de São José e foi informado o seguinte pra gente: essas 800 vagas, elas estão previstas no contrato este que não fala nada sobre vagas em zonas comerciais ou residenciais. Portanto, a tendência é que agora em outubro sejam colocadas, instaladas e cobradas 800 novas vagas na cidade de São José. É contigo aí no estúdio, Cleiton. Vereadores de São José, vamos atender o pedido da comunidade, olhar com carinho. Eu sei, a Prefeitura já se manifestou, nossa produção foi atrás, o Kaique também. Você está acompanhando imagens aí do nosso brilhante Ramon Kaminski. Agora, acredito que a Câmara de Vereadores pode ter também um posicionamento mais atuante nesse sentido aí, de fiscalizar principalmente. Eu acredito que isso vai acontecer. E agradecer a audiência desses moradores que acabam nos procurando e a gente atende com muito carinho, também com uma certa revolta, porque a gente gosta de mostrar coisa boa, né? Então a gente vai continuar em cima desse assunto aí, pode ter certeza. 7h49. Agora a gente vai até o portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Porque a história que vem aí é uma história muito legal de gatinhos, de bichinhos. Eu até vou pegar um café, eu sei que ela já tomou café, enquanto ela se posiciona. A nossa querida Giovana Pacheco trabalhou ontem, então com muito carinho a gente vai ter hoje a participação da Jéssica Schmidt. Enquanto isso, você manda zap pra gente no 489-9162-2676. 99162-2676. A gente vai saber agora, Jéssica Schmidt, a história de 3 gatinhos. Se você falasse 3 gatinhos
do SCC, eu ia pensar que você estivesse falando do Tiago, de mim e do Dionei. Mentira. Né? 3 gatinhos que estão fazendo sucesso nas redes sociais. É a história fofinha que eu vou tomar um café agora. Adoro ouvir história fofinha. Bem-vindo, Jéssica, bom dia. O que tá pegando aí? Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha que história legal, Cleiton. Um trio de felinos batizados como Mil, Morcega e Mu vem conquistando os internautas com vídeos curiosos, engraçados e afetivos. Os gatos foram adotados por moradores de Chapecó, no oeste do estado, e já possuem publicações com mais de 2 milhões de visualizações. Os vídeos interpretam possíveis reflexões dos felinos sobre questões do cotidiano e eu separei esse trechinho pra gente. Menos de 4 segundos. Não sei o que você tá comendo, mas eu quero. A ação de 10 minutos atrás tá velha, já troca. Tá quase na hora do mano ir no banheiro, vou no colo dele. Levanta dessa cama, quero ela só pra mim. Nada pra fazer, vou olhar pro nada e fingir que tô vendo espírito. Bonita planta nova da humana. Pena que ela vai cair no chão sozinha. Será que eu consigo escalar a cortina em menos de 4 segundos? Não sei o que você tá comendo, mas eu quero. É ou não é uma fofura esses gatinhos, Cleiton? Ah, com certeza. É, rapaz. Gatinho é um bichinho muito legal, né? Me lembra do Garfield, que adora uma lasanha. Agora, ô Jéssica, a gente teve a cobertura também do portal SCC, que ontem deu um banho e que continua, né, Jéssica? Sem dúvidas, Cleiton. A cobertura das eleições 2022 foi intensa e o SCC10 continuará acompanhando todos os detalhes para o segundo turno pelo governo de Santa Catarina. E eu convido vocês a acompanharem as atualizações no portal scc10.com.br/direto ao voto. E eu volto contigo nos estúdios, Cleiton. Como é que foi acordar cedo? Verdade. Como é que foi? Foi bom? Mais ou menos. Valeu, Jéssica. Brincadeiras à parte, aí a nossa Jéssica Schmidt. Acesse lá o portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Vamos lá, tem zap? Pode colocar o zap aí, por gentileza, Tina. Vamos lá, ó. Isaura Mendes. Bom dia, na Santa Paz, que tenhamos muitas alegrias nesse início de semana. Amo vocês do SCC SBT. Nós também amamos vocês, Isaura. A Camila, bom dia, ótima semana para vocês. Qual é o nome da banda, Thiago? Nenhum de nós. Camila. Olha aí, que foto linda, hein? Meu pai do céu, que meninas lindas. Alceu, São Bento do Sul. Bom dia, Cleiton. Eu e minha esposa Olete assistimos todos os dias. Parabéns. Seu programa é ótimo. Valeu, Alceu. Eu que agradeço o carinho seu e de sua família todos os dias aqui no Primeiro Impacto. Tem mais? Tem? Dando F5. Alex de Indaial, bom dia, Cleiton. Estamos aqui ligadinho no jornal, tomando um cafezinho. Valeu, um abraço. Valeu, Alex. Pessoal de Indaial, nosso carinho. Boa semana para todo mundo. E tem a foto, olha só. É corintiano, rapaz. Está lá a foto do Primeiro Impacto no fundo e a caneca do Corinthians. Vai, Corinthians. Lô, bom dia. Que Deus abençoe o dia de todos os jornalistas da emissora. Bom trabalho. Poxa, obrigado, Lô. Obrigado pelo carinho. A gente recebe essa bênção aí, pode ter certeza. 7h53, viroses da Grande Florianópolis. Entenda o que são e saiba como prevenir. Você vai acompanhar agora a reportagem do Kaique Goede e do Ramon Kaminski. Todas essas vacinas representam literalmente segurança e proteção para várias pessoas, se não para toda a população. Agora é o seguinte, ultimamente nós temos percebido casos de doenças respiratórias, pessoas inclusive com viroses, por isso eu estou aqui com o Dr. Cecim, ele que é pediatra há muitos anos. E doutor, logo de início eu quero que o senhor fale sobre dicas de prevenção, principalmente às crianças. Então, para as crianças, parte respiratória. Primeira coisa chama-se controle ambiental. Então, a gente mora ou em cima da água ou em volta da água. Então, aqui a umidade sobe e desce muito. Então, todas as pessoas deviam ter um aparelhinho em casa chamado termigrômetro para marcar a umidade. Passou de 70, a criança ou adulto vai acordar com obstrução nasal, vai abrir a boca e vai ter infecção ou alergia. Então, primeira coisa, controle ambiental. Segundo, aleitamento materno por o maior tempo possível. Terceiro, manter as narinas abertas. Hoje, todas as mães, ou a maioria das mães hoje fazem um procedimento espetacular, que é
lavar as narinas com soro, lavar essa narina aqui, a parte posterior, para que não tenha sinusite, não tenha otite e o catarro não desça para o pulmão. Então, lavar as narinas. E tem um ditado antigo que diz que na época do frio não se acumula pessoas. Então você evita, as crianças infelizmente têm que evitar festinhas, onde tem um ambiente fechado, porque sempre vai ter 1, 2, 3, 2 dias depois, a maioria vão estar contaminados e vão estar doentes. Então, deixamos as festas para o verão. E ambiente arejado, rua, parque, entendeu? Andar no ambiente aberto. E a doutora Eduarda complementa, explicando que as viroses elas podem ser de diferentes tipos, como respiratórias ou gastrointestinais. A virose, na verdade, é um termo bem genérico. Significa que quando uma doença é causada por um vírus. Então, dependendo de onde ele atacar, a gente vai ter uma manifestação, os seus sintomas. O jeito, então, é prevenir. E olha que algumas atitudes são muito simples. Você deve lavar bem as mãos, principalmente antes e depois de comer. Deve ficar distante das pessoas que estão doentes. Claro que, por exemplo, se você convive com alguém que está doente, você deve evitar compartilhar as toalhas, compartilhar utensílios. Você deve também manter a sua vacinação em dia, esse ponto é bem importante. E deve também evitar aglomerações. Se ligou nas dicas? Importante para quem tem filho pequeno, hein? Agora tá na hora do Caiu Levanta. Pode abrir o microfone aí, Gutão, do Tiago, que é o meu comentarista, para assuntos do Caiu Levanta. Ah, Tiago! Ah, não precisa nem comentar, Thiago, né, não tem como falar nada, né, meu irmão? Olha o que vem por aí, né? Eu já sabia até qual era a pedra, ó. E já desequilibrou na saída ali já, né? É, rapaz. E a maletinha que ele tá na mão, olha. Tu vê que a preocupação dele é a maleta, né? É, mas ela ajudou no balanceamento ali, né? Ajudou. Ó, olha só. Deu equilibrado. Mas que e coisa. Foi de cara no chão. Isso foi uma morte anunciada. Não, e foi de cara no chão ali, tu viu, Cleiton? Olha, ele deve ter se machucado, olha só. Deve, cara. Meu Deus. Eu acho que o óculos quebrou. Agora, o que ele tava com essa maletinha, não se sabe, né? E a água com uma qualidade boa. Pescar não era, porque não tá com a vara na mão. Não né? tá. Vamos lá, tem mais um Caiu Levanta? Pode soltar, por gentileza? Olha a história. Belo mortal. Meu Deus, Olimpíada, Isso certo? Foi um belo mortal. Rapaz, olha só, lá vai ele, vai tomando a distância para o salto triplo. Meu Deus do céu, mas ele não... Bota de novo aí, Cleiton. Olha. Cara, de primeira no chão, de primeira. Que loucura. Ele beijou literalmente, ó. O salto foi legal, o problema foi a hora que foi fazer a queda. E tu viu que ele sai meio tonto, né? Ó. Também? Olha só, aí. É areia. A demora... É areia. Onde estou? O que está acontecendo? Olha, aí seria uma nota o quê? Seria uma nota... Porque... Uma nota 7, né? Não, mas é que a acrobacia foi bonito, que não foi boa o final, né? O encerramento. Exatamente. Mas a acrobacia, eu daria um 7,5, 8. 7,5? É. Eu daria 7,75. Boa, mas por aí. Ele só tem que treinar um pouquinho mais o final, né? É a saída. O nosso comentarista aqui no estúdio, o Dionei, como é que é, Dionei? Esse é o verdadeiro mortal. Tem que botar o Dionei. Botar o Dionei. Valeu. Caiu, levanta. Olha, 11h30 da manhã tem o SCC meio-dia. E sabe quem vai agora aparecer para dar o recado? Fernando Machado. Vem daí, Fernando. Fala, Cleiton, bom dia a você, a todos que nos assistem aqui no Primeiro Impacto, final de semana de muito trabalho, hein, Cleiton? Final de semana de eleições. Ó, 11h30 da manhã, vou esperar você com todos os detalhes, a análise dos resultados, vamos conversar com os eleitos e tem ainda a coluna de política com Cláudio Prisco Paraíso, analisando tudo o que aconteceu. 11h30, espero vocês lá. Valeu, Fernando. Pode ter certeza, a gente vai estar plugado, rapaz, sentadinho no sofá, acompanhando o SCC meio-dia a partir das 11h30 da manhã. A gente tem imagens de Chapecó. Eu não falei? Agora há pouco falei da previsão do tempo. E olha só, rapaz, o tempo tá lindo em Chapecó, que legal. Lá embaixo que a gente vê o trânsito um pouco complicado, mas não tem nada não. Faça aí um excelente dia para você que acompanha a nossa programação. Inclusive, com essa imagem aí, eu vou falar para você uma frase muito legal, do Confúcio, grande pensador. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos.
juntos. Para você, uma excelente semana, uma semana impactante. Que Deus abençoe sua vida, em nome dessa grande equipe do Primeiro Impacto Santa Catarina. Um abraço, galera. Até amanhã.